Meus queridos, vocês, né, estão sabendo que nós estamos, nesse ano, trabalhando com uma palavra que Deus nos deu no começo do ano, como um tema geral, que é o avivamento. Nós estamos orando por um avivamento, estudando sobre avivamento e preparando o ambiente, preparando a nossa casa, para que, de repente, o Senhor nos surpreenda, nos abençoe de maneira sobrenatural. Nós aprendemos ao longo do ano que o avivamento não é algo que eu produzo, não depende de mim, mas a minha parte é preparar a casa, para que o Senhor venha, nos abençoe, nos visite, nos encontre e faça transformações em nossa vida. E por isso, então, nós começamos o ano pregando sobre o que é avivamento, falamos sobre isso várias semanas. Depois nós começamos a associar algumas áreas da vida e da fé com o avivamento. Tivemos uma série sobre família e avivamento. Depois falamos sobre o Espírito Santo e o avivamento. Mês passado falamos sobre oração e avivamento. Começamos um movimento de vigílias num novo formato, né, chamado Noites de Oração e Avivamento. Tivemos 2 em julho. E vamos ter uma em agosto, no dia 13 de agosto, uma sexta-feira, das 8 à meia-noite, com muita palavra, muito louvor e muita oração. E hoje, então, no mês de agosto, nós vamos iniciar falando sobre louvor e avivamento. Como eles andam juntos, como eles se relacionam, qual a relação entre o louvor e o avivamento. E para isso eu quero iniciar essa mensagem fazendo você pensar sobre uma questão bem básica. Por que será que em todo culto tem louvor? E não é no Passo da Areia, é em qualquer igreja cristã que você vá. E mais, não é só em Porto Alegre, é no Brasil, não é no mundo. É em diferentes culturas, onde tem culto, tem, via de regra, alguém ensinando a Bíblia, palavra, alguém orando, oração, e gente cantando louvor. Eu já vi isso na África, vi isso na Ásia, vi isso no Nordeste, no Norte, no Sul, no interior, já vi isso em igrejas pequenas, igrejas grandes, enfim. Em Cuba, meus irmãos, nós íamos lá, eu participei de cultos em Cuba, que não tinha nenhum instrumento musical, não tinha microfone, pastor Eduardo, tu lembra disso? Mas tinha louvor, tinha música. E quando você vai estudar isso mais a fundo, você vai lá estudar o Velho Testamento, você percebe que quando Deus faz uma aliança com Israel, e diz: Israel, você vai ser o meu povo, eu vou fazer uma aliança contigo. Sabe o que Deus estabelece nessa aliança? Deus diz o seguinte: vocês terão um grupo de pessoas, os filhos de Levi, chamados de levitas, que terão a responsabilidade de cuidar do culto em Israel. E no culto vai ter sacrifício, mas vai ter louvor. Os levitas eram instrumentistas, cantores, eles cantavam, tocavam, e isso fez parte do culto em Israel. Por isso que até hoje em dia, né, muitos músicos se chamam de levitas. Na verdade, ok, nós não somos levitas no sentido bíblico, né, mas dá para fazer algumas analogias. Mas o fato é que desde o Antigo Testamento havia sempre música no culto. E a igreja, quando surge em Atos, quando Jesus acaba ressuscitando e voltando para o céu, e ali começa o movimento chamado cristianismo, a música sempre esteve presente. Nós temos relatos já no próprio livro de Atos, dos cristãos cantando. E nós vamos ver isso sendo uma marca da igreja em todos os tempos. Portanto, o louvor faz parte da nossa espiritualidade. Mas aí, alguém pergunta: por que nós cantamos? Será que Deus precisa da nossa música? Eu creio que Deus nos deu a música muito mais por nossa causa do que por causa dele. Sim, os anjos cantam para Deus, nós vamos cantar nos corais celestiais, enfim. Mas a música na terra,
ela é uma forma, é algo que Deus nos deu, muito mais pensando em nós do que em si mesmo. E eu vou mostrar para você essa noite, como a música pode ajudar você na sua espiritualidade e mais, na sua preparação para o avivamento. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, aliás, antes de entrar nisso, eu quero fazer aqui, quero trazer para dividir com vocês, a imaginação de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um pensador cristão, um escritor, né? E ele escreveu muitos livros para adultos e também livros infantis. Os mais famosos se chamam As Crônicas de Nárnia. Quem aqui já assistiu o filme As Crônicas de Nárnia? 3 filmes que saíram, né, aqui no Brasil. Ok, agora existem 7 Crônicas de Nárnia, 7 livros, contando, né, 7 contos de Nárnia. Quem já leu os livros As Crônicas de Nárnia? Quem já leu? Ali atrás, ali mais alguém? Enfim. Então, no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, que ainda não é filme, C.S. Lewis, ele cria um mundo, né, chamado Nárnia, e aí ele vai escrevendo como é a vida em Nárnia. E ele diz que Nárnia foi criado, né, por um Deus, por um rei, chamado Aslan, que é aquele leão, né? Enfim, e daí no primeiro livro, ele descreve que Aslan criou o Nárnia a partir da música. Ele ia cantando, diz o texto, né? Que Aslan cantou e surgiu o sol. Aslan cantou e surgiram as árvores. Aslan cantou e houve separação da água com a terra. Enfim, ele faz uma analogia a Gênesis 1, quando Deus cria tudo. E só que ele imagina, ele está imaginando que o mundo foi criado a partir de uma canção. Meus irmãos, a Bíblia não diz isso, que Deus criou o mundo a partir do louvor, mas nós podemos imaginar, enfim, usarmos a nossa imaginação para o bem, e imaginar Deus liberando uma canção, que vai trazendo vida, né? Gênesis diz que pela palavra Deus foi criando as coisas, e C.S. Lewis, então, ele poetiza isso, ele imagina isso usando a música. Agora, por que a música então é tão importante em nossa espiritualidade, em nosso culto e na preparação para o avivamento? Em primeiro lugar, porque o louvor é uma forma de cantarmos a palavra. Sim, nós podemos cantar a palavra, cantar as escrituras. Há muitas músicas que nós cantamos, que talvez você não sabia, vai saber hoje, que aquela música, ela é um texto bíblico, ou literal, ou levemente adaptado, poético, por uma questão, né, de simetria. Mas tem várias canções que são porções da palavra, nós estamos cantando a palavra. Por exemplo, os vales serão levantados, os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada, e todos saberão, pois é o Senhor que fala. Isaías 40, capítulo 4, versículo 5. Os vales serão levantados, e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada, e todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Meus irmãos, essa música que nós conhecemos, ela foi inspirada em Isaías 40. Uma outra canção que nós cantamos aqui muitas vezes, sempre que uma criança é apresentada, nós cantamos número 6, 23 a 26,
que diz o seguinte: que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda a sua graça e te dê paz. Cantamos número 6. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Meus irmãos, quando nós cantamos essa canção, nós estamos cantando a palavra, cantando número 6, a bênção sacerdotal. Nós estamos cantando a palavra. Uma canção muito conhecida, um pouco mais antiga, mas que também é o cântico de Maria, em Lucas 1, 46 e 47, uma linda canção, virou música, uma música linda, que diz o seguinte: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Cantamos literalmente Lucas 1, 46, 47. Cantamos a palavra. O Azaf Borba, nosso irmão Azaf, filho da irmã do Virgos, ele pegou 2 Crônicas 16, verso 9, colocou ali um ritmo musical e saiu uma linda canção, que é basicamente o texto de 2 Crônicas 16, 9, que diz o seguinte: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que linda canção! Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Ora com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, meu coração é teu. Cantamos 2 Crônicas 16, 9, literalmente, cantamos a palavra. E mais, nós podemos cantar o mesmo texto bíblico em diferentes ritmos. Por exemplo, Abacuque 3, 17 e 18. Aqui na igreja, nós cantamos 2 canções diferentes sobre a mesma letra. Ouça só. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E agora tem uma outra versão, olha só, a mesma letra. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Meus irmãos, então nós estamos vendo aqui com esses exemplos de que a música, Deus nos deu a música, Deus criou a arte, nos deu a arte, a música, para que ela pudesse ser uma forma de você cantar a palavra, memorizar a palavra, assim a palavra te acompanha onde você está na rua, você
você está cantando a palavra, está no carro, está cantando a palavra, está lavando a louça, está cantando a palavra, cantando a palavra. Meus irmãos, a música é tão importante na nossa espiritualidade, que o livro de Salmos é um conjunto de canções. Os salmos são músicas, porém, são músicas sem notas musicais, e eu creio que é de propósito, para que fique claro que qualquer ritmo musical, Deus gosta, Deus aprova. Os ritmos musicais têm mais a ver com a gente do que com Deus. A Bíblia não tem letra, não tem nota musical, não tem ritmo, ela tem apenas uma letra. E você pode pegar aquele salmo e fazer dele o ritmo que você quiser. Se você cantar o salmo, você vai estar cantando a palavra. Ah, mas é um samba, é sertanejo, é rock, é MPB, é o que for, não tem problema. Se você cantar a palavra, tu estás cantando a palavra. Então, meus irmãos, não existe um ritmo sagrado. Os ritmos têm muito mais a ver conosco do que com Deus. Os ritmos mudam de região, de país, de geração, eles vão mudando. O que não muda é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a música, ela cumpre esse papel, de nos ajudar a cantar a palavra. Agora, além de cantar a palavra, a música nos ajuda a cantar a nossa fé, porque a música, ela ensina muito sobre a Bíblia, sobre teologia. Tem muitas canções que nos ensinam muito acerca de Deus. Tem muitas canções que, mesmo que não estejam citando o texto literalmente da palavra, mas estão citando ensinos da palavra. Por exemplo, quando você canta aquela canção, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, você está cantando ali o credo apostólico. Ouve só essa música, olha quanta teologia essa música nos propõe. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em Ti. Cantamos aqui, pastor Eduardo, o credo apostólico. Cantamos a Trindade, cantamos que Jesus morreu por nós, que ressuscitou e que voltará. Quer ver uma outra canção que ensina muito sobre teologia, sobre a palavra? Uma canção do Fernandinho, que fala da encarnação, porque a música começa assim: deixou os céus para me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Que linda forma poética de falar da encarnação de Jesus, dizendo que Ele deixou o céu para mostrar o seu amor por nós. E depois, essa mesma canção fala o seguinte: Ele, Jesus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. É uma música que fala da encarnação de Cristo e da paixão de Cristo, que é a sua morte. Uma linda canção, ouça um pedacinho dela. Deixou os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu.
a encarnação de Cristo e a paixão de Cristo através de uma única canção. Então, meus irmãos, Deus nos deu a música para que nós pudéssemos cantar a palavra, cantar a nossa fé, e há uma série de canções que são canções que nos ensinam algo sobre a fé cristã. E mais, uma terceira questão: os louvores são uma forma de oração musicalizada. Você muitas vezes está cantando uma canção e está orando aquela canção. Aquela canção é uma oração. Muitos salmos, se você ler, são orações. É o salmista ali orando a Deus, se derramando a Deus, pedindo a Deus. E nós temos aqui em nosso repertório de músicas, aqui muitas músicas que são orações. Por exemplo, quando você canta aquela canção que diz o seguinte: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que se ache só a ti, então usa-me. Meus irmãos, isso é uma oração, uma linda oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sim, Deus, nos sonda nessa noite. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor. Você acabou de fazer uma oração muito séria. Muito séria. Senhor, sonda-me, enche-me, usa-me. Você orou muito seriamente. Uma outra canção que nós aqui cantamos, que é uma oração, que é aquela que diz: mais de ti, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua. Que oração séria e comprometedora. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de uma oração de compromisso foi essa. Você acabou de fazer uma oração de compromisso, hein? Senhor, mais de ti, menos de mim. Às vezes, meu irmão, nós estamos vendo o nosso país está em crise há 500 anos, né? E no meio da crise do país, seja ela política, econômica, sanitária, de segurança, enfim, por vezes nós temos que orar: Senhor, sara a nossa terra, abençoa o nosso povo. Eu tenho colocado uma música lá no meu stories toda semana, que é: Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Meus irmãos, você acabou de orar pelo teu país. Sara, Deus, a nossa nação. Uma oração tem que ser constante. Passe governo, mude governo, essa oração ela está sempre atual. Às vezes, meus irmãos, você acorda, já fiz isso muitas vezes, acordar de manhã, abrir os olhos e fazer a seguinte oração: Senhor, que sejas o meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã tu sejas o meu primeiro pensamento, a luz em minha janela. Que sejas meu universo,
que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Que linda forma de começar o dia orando assim: Senhor, seja o meu universo, seja a luz na minha janela, o meu primeiro pensamento, o meu alimento. Ou então, meu irmão, sabe, fim de mês, ou início de mês, sabe aquela época que tu está cheio de boleto para pagar e não tem dinheiro? Sabe aquela época que está com uma grana curta e as contas largas? Ou então que você está doente, está desesperado, está com um filho doente, uma esposa doente, está com um problemão em casa, no trabalho, e aí você olha para o alto e diz: Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além de ti, me socorre, Deus. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho Nada além. E tem momentos, meus irmãos, que Deus faz um milagre, que Deus te abençoa, abre portas, te ajuda, faz algo inesperado, ou algo que você tanto pediu, e você está feliz com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, e tu nem sabe como agradecer a Deus. E aí você faz aquela oração assim: se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, porque é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. É de coração, Jesus, recebe o nosso louvor, Pai. Recebe, Deus. Não temos palavras, Deus. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Meus irmãos, nós fazemos do louvor nossas orações em muitos momentos. Meus irmãos, eu me lembro muitas vezes na minha vida que eu estava ali orando no meu secreto, ou até mesmo em grupo com algumas pessoas, e daqui a pouco no meio da oração vem uma música, e aquela música parece que testifica a oração, parece que é o Espírito Santo intercedendo por mim através daquela música. O louvor nos acompanhando na oração, é o louvor nos acompanhando na palavra, é o louvor nos acompanhando no nosso testemunho cristão. Meus irmãos, eu quero encorajar você a você trazer o louvor para fazer parte da sua espiritualidade, do seu dia a dia na fé. Sabe, os meus devocionais, eles cresceram em qualidade quando eu comecei a unir oração, leitura e louvor. Não é uma coisa ou outra, elas estão interligadas, elas estão juntas, unidas. E eu estou ali orando e cantando, estou ali lendo e orando, estou ali orando a palavra, estou ali cantando a palavra, estou ali, meus irmãos.
E isso vai dando vida, a gente vai, sabe? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente crê, mais a gente ama, mais a gente se move, mais a gente se encoraja, porque é nesse ambiente de oração, louvor e palavra que você vai ser edificado e vai se mover pela fé. Por isso, que eu me lembro, um texto que eu já falei aqui, já preguei muitas vezes, é um texto muito forte para mim, é o texto de Atos 16, quando Paulo e Silas são presos injustamente, presos porque estavam pregando a palavra, foram injustiçados e presos. Eu nunca fui preso, meus irmãos, mas eu imagino que não deve ser legal tu ficar preso, ainda mais quando tu está preso e acorrentado, é pior ainda, né? Eu não sei como é isso, mas tu ficar acorrentado e preso deve ser terrível, ainda mais quando você se sente injustiçado por aquilo. Bem, nesse contexto de injustiça, de corrente, de prisão, sabe o que Paulo e Silas fazem? Atos 16, versos 25 e 26, por volta da meia-noite, eles foram presos de tarde, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, como eu gosto dessa expressão, de repente tudo muda. De repente as coisas se transformam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abaladas. Imediatamente, todas as correntes, todas as portas foram abertas e as correntes foram soltas. A porta abriu, a corrente rompeu, o céu desceu. De repente, o que me impressiona é que eles estavam presos e não estavam ali murmurando, reclamando, fazendo protesto, querendo o pescoço de alguém. Estavam ali com os olhos em Jesus. Talvez foi lendo esse texto que a Cassiane compôs aquela música, né? Tá chorando, louve, tá preso, louve, como é que é? Simplesmente louve, louve em qualquer lugar. Puxa, essa não estava no essa foi improviso. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Ó, louva. Precisando, louve. Louva. Tá sofrendo, louve. Louva. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. É isso, meus irmãos, é isso. Tá chorando, louve. Tá feliz, louve. Tá preso, louve. Mas continue louvando. O apóstolo Paulo, preso com Silas, seguiu cantando. Tiago capítulo 5, verso 13, nos diz o seguinte: entre vocês está alguém sofrendo? Que ele ore. Está alguém feliz? Que ele cante louvores. O apóstolo Paulo em Colossenses 3,16, fala o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Que a palavra habite em vocês, a ponto de vocês poderem se aconselhar, se instruírem uns aos outros e cantarem cânticos espirituais. Cânticos, meus irmãos, por isso que eu creio que louvor e avivamento andam juntos, Deus nos deu para nos ajudar. A música, meus irmãos, não é entretenimento. Nós não cantamos aqui no culto para entreter alguém, para passar o tempo, para, enfim, criar aqui, né, um ambiente, enfim, de alegria. Não, nós cantamos para lembrar você a palavra, para lembrar você a nossa fé, para orarmos enquanto cantamos, porque isso Deus nos deu para nossa edificação, isso faz parte da nossa espiritualidade. Nós vamos atravessar essa vida, meus irmãos, orando, gemendo e louvando, amém?
Nós vamos atravessar os caminhos difíceis, cruzar os desertos da vida, subir as montanhas, cantando, orando, falando a palavra, anunciando a palavra, cantando a palavra, orando a palavra. Nós não vamos parar de fazer isso. Meus queridos, e eu comecei aqui essa mensagem fazendo uma referência a C.S. Lewis, né? Quando ele imagina e descreve como Aslan, né, Deus lá nas Crônicas de Nárnia, criou o mundo. É uma visão, é uma imaginação de C.S. Lewis. Ele imagina que o mundo foi criado a partir da música. Deus cantava e as coisas aconteciam. Isso foi a imaginação dele. Agora, a Bíblia, ela nos dá uma descrição, e agora não é mais a imaginação, né, de alguém, mas é o apóstolo João descrevendo o que ele viu no céu. A Bíblia termina, o texto bíblico termina apontando para o céu, apontando, né, para aquilo que vai acontecer. E em Apocalipse, se você ler Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 7, você vai ver o apóstolo João descrevendo o que ele viu. Na primeira parte da visão, em Apocalipse 5, diz o texto que João, ele vê o Cordeiro de Deus entrando num ambiente, numa sala, né? Enfim, entrando num ambiente e abrindo os livros que estavam selados, que ninguém podia abrir, que ninguém era digno de abrir aqueles livros. Aparece o Cordeiro, e o Cordeiro pega aqueles livros, os livros, né, da fé, os livros dos céus, os livros da salvação. Ele abre aqueles livros, e diz o texto em Apocalipse 5, verso 9, que quando ele fez isso, e cantavam os anjos que estavam naquele lugar, os anciãos que estavam naquele lugar, né, cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes. João tem a visão do céu dizendo que os anjos, os anciãos cantavam isso. Essa era a música que eles cantavam: digno és de pegar o livro e abrir os selos. E o texto segue dizendo no verso 11, que depois que os livros foram abertos, os anjos de novo cantavam o seguinte: digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Os anjos cantavam isso, meus irmãos. Essa é a letra. Eu não sei qual era o ritmo, mas essa foi a letra da canção. Meus irmãos, se os anjos estavam cantando, os anciãos estavam cantando, nós somos chamados também a cantar. Em Apocalipse 7, quando João ainda está descrevendo a visão, depois ele primeiro vê o Cordeiro entrar, Jesus entrando, abrindo os livros, rompendo os selos, e na sequência, sabe o que João vê? Sabe o que João viu? Ele viu você, que é salvo em Jesus. Ele viu a gente, ele viu o povo de Deus. Diz o texto que é o seguinte: depois destas coisas, eis que vi grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com as vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e eles cantavam em alta voz, dizendo, mais uma vez tem música aqui, Rodrigo, e a música é a seguinte: ao nosso Deus que está sentado no trono,
e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, ele viu o povo de Deus cantando isso. Ele viu você, ele viu eu, ele viu a gente, ele viu o povo, pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações, diante de Deus, cantando ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Pertence a salvação. E diziam amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, a força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Eu, um dia, junto com vocês, eu assim espero, estaremos nesse grande coral, cantando. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para essa visão futura, celestial, e penso na minha vida hoje, no meu presente, sabe o que eu vejo, Rafael? Eu vejo que aqui na terra, nós estamos ensaiando para algumas coisas que nós vamos viver na eternidade. É um ensaio, meus irmãos, é uma preparação para algo mais sublime, maior, mais indescritível. É a visão do céu. Quando nós cantamos, meus irmãos, nós estamos nos ensaiando para algo maior. Essa noite, eu convido você a ficar de pé e a dizer: eu vou ser um daqueles que vou atravessar a minha vida, lendo a palavra, cantando a palavra, orando a palavra, refletindo na palavra. Eu vou fazer com que o louvor me acompanhe. Por onde eu for, eu vou seguir louvando. Eu farei da música a minha companheira. Eu farei da palavra a minha música. Porque nesse ambiente, meus irmãos, certamente virá o avivamento. Aqueles que buscam isso, certamente experimentarão um avivamento. E é isso que nós como igreja estamos fazendo nesse período, nos preparando para um avivamento que virá pelo louvor, pela palavra, pela oração, pelo clamor, pela busca do Senhor. Amém?